noite. Nós vamos dar início ao último módulo dessa noite e será sobre artroplastias no trauma. E essa com certeza, eu acho que é um tópico bastante atual, bastante interessante. Eu vou anunciar todos os apresentadores, de forma que depois a gente possa ir de uma maneira um pouco mais célere. O primeiro será a artroplastia do tornozelo nas sequelas pós-traumáticas, doutor Rogério Bittar. Dr. Nelson Elias vai nos falar sobre se existem diferenças na mortalidade com a utilização da M ou da artroplastia total nas fraturas do fêmur proximal, quais são os mitos e verdades. Dr. Ney Pessegueiro do Amaral vai falar sobre a artroplastia primária na fratura do acetábulo, quando e como. Em seguida eu vou falar acerca das fraturas da extremidade proximal do úmero, quando e como fazer uma artroplastia reversa. E, por fim, Marcos Vinícius Amaral vai nos falar sobre a artroplastia da cabeça do rádio, indicações e técnicas. Rogério, por favor. Bom, obrigado, Geraldo. É um prazer realmente estar de volta aqui para o Congresso Brasileiro de Traumatortopedia, agradecer o convite e falar de um tema que eu acho que é um tema realmente novo, que é a artroplastia total do tornozelo nas sequelas pós-traumáticas, que é um tema bastante comum para a gente, essas sequelas. Esse aqui, vou ver se eu consigo passar aqui. Esse aqui é o meu conflito de interesse, sou consultor da Wright Medical desde 2019, e tudo começa com um simples tornozelinho. Veja esse caso, um paciente de 43 anos, trabalhador braçal, e que foi operado dessa maneira, né, uma fratura vertebral, até uma fratura relativamente simples, e que depois de 2 anos ele apresentava uma artrose muito grave do seu tornozelo, com dor e limitação. Esses conceitos não são novos, são conceitos antigos. A gente sabe que o tornozelo, ele, com uma má redução, ele vai apresentar um sinal de osteoartrose precocemente. E Hugh já falava que, às vezes, mesmo independente do método de tratamento, a má restauração da anatomia leva a resultados muito ruins para o tornozelo. E em 2017, esse paciente apareceu no meu consultório. Ele tinha uma história que em 2013 ele estava com 40 anos e a moto caiu sobre o tornozelo e ele teve essa fratura Weber-C. Ele foi operado na sua cidade, que é São Paulo, foi aparentemente muito bem operado, uma fratura difícil, só que depois de 4 anos ele já apresentava uma artrose importante do seu tornozelo, com dor e muita limitação. E aí vem a pergunta, e agora, doutor, o que a gente pode fazer? E eu falei para ele, olha, atualmente no Brasil, o que a gente pode fazer é continuar com o tratamento conservador, fazer às vezes o uso de um corticoide, uma infiltração com ácido hialurônico. Ele falou, isso aí eu já fiz, isso aí eu não aguento mais fazer. Uma osteotomia supramalleolar, para esse caso, não teria muita indicação, porque não tem nenhum desvidiation, nenhuma zona maior de sobrecarga. A artrodiastase é uma cirurgia que a gente faz, mas com uma certa descrença dos resultados. A artroplastia total de tornozelo, para mim, na época, era igual caviar, só tinha ouvido falar. E eu insistia muito com artrodese tibiotársica. Falei, olha, eu tenho bons resultados com a artrodese tibiotársica, mostrava até esses pacientes, eu mostro toda vez esse paciente meu que é um dos que ficou muito bom depois de 1 ano de artrodese, né? E eu falei, tem várias técnicas e é que eu sei fazer essa técnica aqui. Ele pensou e foi embora do meu consultório. Devido à condição econômica dele muito boa, ele acabou indo para a Suíça, operando com o Bit Hintermann, que é um dos papas do tornozelo, e fazendo uma prótese com 45 anos de idade. Ele voltou para o Brasil, foi para o meu consultório, mostrou a prótese, eu fiquei bem animado, e eu fiquei mais animado ainda depois que eu vi o resultado funcional desse paciente, já com 5 meses, com uma boa mobilidade do tornozelo, paciente alto, mais de 2 metros de altura, pesado, e levando uma vida praticamente normal com 5 meses de pós-operatório. E aí, depois disso, apareceu no meu consultório esse outro paciente, em 2018, com 58 anos, com uma artrose do tornozelo esquerdo. Esse já era um paciente mais, não tão com tanta atividade esportiva, um paciente mais de vida diária, assim. E ele tinha essa artrose e ele veio até mesmo para fazer a prótese. Falou, eu quero fazer a prótese. Ele era aqui de Ribeirão e veio fazer a prótese. Falei, bom, eu animei com aquele caso, falei, vamos fazer a prótese. Esse era o exame físico dele, um paciente bom, um paciente bem selecionado, sem grandes deformidades, com um déficit de dorsiflexão, que ele tinha importante, e dor para deambular. Na época, eu chamei o Dr. Guilherme Sato, que é um amigo meu de São Paulo, que tinha voltado do HSS, com uma experiência melhor que a minha, e a gente fez a prótese. Na época, o que a gente tinha para fazer era a prótese da Imbone, da Wright, que hoje a gente reserva mais para os casos de revisão, né? Isso aqui é o que a gente consegue no intraoperatório, e depois, esse é o raio-x pós-operatório, com boa adaptação dos implantes, e depois de 1 ano, esse paciente caminhando muito, muito bem,
sem dor e muito satisfeito. E aí eu falei, bom, vieram as perguntas, né? Como é que funciona essa prótese? Qual que é o tempo de sobrevida? Quanto que custa uma prótese dessa para a gente? As complicações? E por sorte eu fui convidado através do César de César, que estava nos Estados Unidos, e através do Alexandre Godoy também, que me ajudou. Eu fui convidado a fazer um Research Fellow no HSS em 2019, e lá eu tive a oportunidade de acompanhar o Dr. Dimitrakopoulos, que é uma das referências hoje em artroplastia total do tornozelo, e eu pude participar de mais de 120 artroplastias do tornozelo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, as questões eram as mesmas, e aí veio a indicação. Qual que é a indicação para prótese de tornozelo pós-traumática ou qualquer outra? É o estágio final da doença. É quando já não tem mais nada para fazer e você vai, então, partir para uma artroplastia. Mas tem que tomar cuidado com as contraindicações. Tentar evitar casos como sequelas de infecção, neuropatias periféricas, más condições de partes moles, que é comum nos pacientes pós-traumáticos, muitas vezes com fratura do pilão, deformidades do pé acentuadas, porque o tornozelo, diferente do joelho, ele vem junto com o pé, e às vezes você tem que pensar nessa combinação de arrumar o pé também. Pacientes muito obesos, que dão maus resultados, e pacientes muito jovens com alta demanda esportiva. Lembra daquele paciente do Pete Hitman? Depois de um ano ele estava jogando basquete, e eu falei para ele, olha, basquete não pode jogar, futebol não pode jogar após a artroplastia. Mas a gente sabe que hoje os trabalhos mostram que mesmo esses pacientes jovens, que são bem mais jovens que os pacientes que fazem artroplastia de joelho e de quadril, eles têm uns resultados melhores, eles têm um alto grau de satisfação e têm um bom retorno até para o esporte, dependendo do esporte. A gente estimula fazer ciclismo, fazer natação, voltar para a caminhada, e quando você compara com a artrodese, basicamente os dois têm o mesmo resultado funcional para esse tipo de esporte. Esquece futebol, esquece basquete, porque isso daí vai dar muito mais soltura e complicação. Com relação ao tempo de sobrevida, o follow-up, esse trabalho mostra que, com relação à dor e função, tanto a artrodese quanto a prótese, eles têm um bom resultado, só que a artroplastia tem um pouco melhor o arco de movimento. Lá durante o estágio, a gente fez esse trabalho provando que, no intraoperatório, a gente conseguia recuperar mais do que o que o paciente tinha de arco de movimento, então um arco de movimento praticamente normal. E com relação à taxa de sobrevida, os trabalhos cada vez mais têm mostrado que essa prótese bem feita de terceira geração, ela costuma durar ao redor de 10 anos e 90% dos pacientes. O problema da prótese, quando compara com a artrodese, uma das vantagens que a gente tem que levar em consideração no nosso paciente novo é que a artrodese sobrecarrega as articulações adjacentes. Essa paciente que aqui de 15 anos de artrodese, eu tive que operar uns 2 meses atrás e fazer uma pan-artrodese porque ela não aguentava mais de dor. Então, hoje, para que vocês tenham uma noção, a artroplastia e a artrodese, não existe um gold standard. Ela deve ser indicada caso a caso. É lógico que a gente tem medo das complicações da artroplastia, tem a perda do subsidence, que é a perda da fixação no talos, ou a mesma soltura do implante, e a infecção é que a gente sempre fica com medo da infecção. Esse trabalho mostrou que as infecções profundas mesmo, elas são bem próximas dos índices de uma artroplastia de joelho, e ela está muito bem relacionada com a inexperiência do cirurgião. Vejo que um cirurgião inexperiente, ele tem às vezes mais de 44% de complicações. A gente precisa dessa curva, a gente vai passar por essa curva, eu acho que eu estou passando por essa curva também, para poder chegar numa excelência igual a gente viu lá nos Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei dos Estados Unidos, o primeiro caso que eu fui fazer foi a convite do Dr. Guilherme Cerqueira de Recife, e o que eu chamei de caso ideal. É o caso de uma pós-traumática, uma paciente de 63 anos, com a pele relativamente boa, sem grandes deformidades. Então, a gente fez a artroplastia, esse é o grau de movimento que a gente conseguia no intraoperatório. Vejam a colocação dos implantes, uma boa adaptação, um bom alinhamento, e depois precisa de uma reabilitação fundamental pós-operatória. O paciente pergunta assim, né, doutor, quanto tempo eu vou levar para começar a andar, sem viver uma vida normal? Esse protocolo que a gente trouxe do HSS, com 2 meses, mais ou menos, a gente já está sem nenhum tipo de imobilização, o paciente já começa a dar carga total, e com 6 meses a gente espera que ele já esteja levando uma vida praticamente normal. Mas isso tem que ser feito rigorosamente e tem que treinar a sua equipe de fisioterapeuta para você não perder o resultado da prótese. E aí essa paciente com 1 ano já sem dor, andando bem, ainda não tão bem como poderia estar andando, mas ela vai recuperando, mas basicamente sem dor. E aí durante 2020 e 2021, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer alguns casos, foram mais de 10 casos durante o ano passado, nem todos eram pós-traumáticos, então isso vai fazendo que a gente vai ganhando experiência e vai vendo os resultados.
mas a gente tem agora uma ferramenta que é muito importante para esses casos de sequela pós-traumática. E começaram a aparecer casos mais complexos. Essa paciente de 30 anos, uma sequela de fratura do talo, já com PO de artrodese da subtalar, ela veio e falou, doutor, eu quero colocar prótese. Falei, mas você só tem 30 anos, mas eu quero colocar prótese. Mas você é meio gordinha, mas eu quero colocar prótese. Aí nós assinamos um contrato de gaveta e falei, então nós vamos colocar prótese. E realmente a gente fez o planejamento, discutiu o caso com várias pessoas e no final a gente optou pela prótese. Esse era o grau de movimento que ela tinha pré-operatório, aqui é a artroplastia e esse aqui é o grau de movimento no intraoperatório. Essa paciente já está com mais de 5 meses, né, e já andando bem melhor e muito satisfeita. Aí, para piorar, apareceu esse outro caso agora esse ano, com um paciente de 34 anos, com a sequela de trauma complexo do membro inferior esquerdo, com uma anquilose do tornozelo. E eu pensei, falei, bom, acho que para proteger as articulações adjacentes, o melhor é fazer a desartrodese. Planejamos também e fizemos a desartrodese, e esse paciente, no intraoperatório, conseguiu esse grau de mobilidade do tornozelo, no intraoperatório, é um bom grau de mobilidade, e ele veio ontem no meu consultório, e ele apresenta esse esboço de movimentação, que ele tirou a bota ontem, e já começou a caminhar agora sem muleta e sem bota. Então, o que fica de mensagem que eu queria deixar é que a artroplastia total do tornozelo, ela veio, ela é a realidade, ela tem seu papel, a gente tem que ter muita responsabilidade na indicação, escolher bem o paciente, mas eu não tenho dúvida que é uma grande ferramenta para esses casos de sequela pós-traumática, mesmo em paciente jovem. Obrigado. Boa noite a todos. Nós vamos falar se existem diferenças na mortalidade comparando a artroplastia com a artroplastia total do quadril nas fraturas do fêmur proximal. Mito ou verdade? A artroplastia total do quadril e a artroplastia estão indicadas nas fraturas normalmente desviadas do colo femoral. A redução do risco de reoperação e a marcha precoce são argumentos favoráveis à sua indicação. Por serem procedimentos mais longos, eles poderiam apresentar graves complicações pós-operatórias e uma delas é o maior sangramento, tanto per quanto pós. E uma das opções para diminuir as complicações é fundamental a atuação de equipe cirúrgica que seja bastante experiente. Elas correspondem às fraturas 50% do colo do quadril, 75% são desviadas e é mais comum no sexo feminino. E esse dado é bastante interessante. Quando a fratura ocorre no homem, ele tem uma mortalidade pós-operatória precoce e tem uma chance de retornar à vida com alguma dificuldade, sua mobilidade. A gente não pode esquecer dos pacientes geriátricos, né, que na grande maioria tem comorbidades, desde o distúrbio do equilíbrio até risco de fenômenos tromboembólicos. Para isso que é fundamental que a gente faça uma boa avaliação criteriosa pré-operatória. Não só avaliando o estado geral do paciente, como qual o procedimento, quais os implantes que eu tenho e, fundamentalmente, uma equipe bem treinada e num hospital adequado, aquele que nos fornece bastante recurso. Esse manual da O já dizia em 2010, né? Para paciente específico, a artroplastia total ou a artroplastia pode obter melhores resultados. Ela pode reduzir a possibilidade de uma reoperação, além de permitir a marcha precoce, porém é uma operação de maior morbidade com mais chance para graves complicações. Então eu fiz alguns levantamentos da literatura, os que eram mais comuns e os mais que ajudavam a tirar nossas dúvidas. Esse trabalho de 2011 fala que vários fatores demográficos e cirúrgicos estão associados com a mortalidade pós-operatória. Mas aí vem aquela finalização. Mais estudos são necessários para identificar as intervenções que diminuam a ocorrência de mortalidade após a artroplastia do quadril. Uma outra meta-análise e revisão sistemática em 2012, comparando a artroplastia total com a não encontrou diferença significativa em relação à mortalidade. A mesma coisa foi encontrada numa meta-análise em 2015. Também não verificaram que havia diferença na mortalidade. Esse trabalho de 2017, ele entra em detalhes como as principais causas de morte após tanto a artroplastia do quadril como a artroplastia do joelho. A princípio, nessa época, 2017, a doença isquêmica cardíaca era a principal causa de óbito nos primeiros 3 meses pós-cirurgia. E eles falavam
E reduzindo essa ocorrência das comorbidades, haveria uma diminuição expressiva na mortalidade. Porém, em 2019, esse trabalho já verificou e constatou que a principal causa-morte não era mais a complicação cardiovascular, passou a ser a pneumonia. E conclui dizendo que a artroplastia é um procedimento seguro e efetivo associado com baixa mortalidade. Em 2018, uma revisão sistemática, ele já defende a necessidade de um hospital que tenha maior volume cirúrgico, porque ele oferece ao cirurgião mais recursos. Eles também dizem no final que não tem ainda pesquisa relacionada com a capacidade em relação ao número de cirurgia por cada cirurgião, mas que isso precisa ser investigado. Em 2019, um trabalho liderado por Bandari, que todos conhecem, foi feito um estudo randomizado, multicêntrico. Conclusão, sem diferença significativa na mortalidade. Terminou assim, o debate continua. 2019, um estudo também comparando, após a prótese total do quadril, os riscos de problemas na mortalidade. Então, eles concluem que a maior atividade cirúrgica esteve associada com risco reduzido, ou seja, quanto mais cirurgias faz aquele cirurgião, menos risco de cirurgia ocorre. Por isso que eles sugerem que sejam executadas por um cirurgião com bastante experiência. Isso talvez não aconteça no nosso país. Em 2019, uma revisão sistemática, não verificaram diferenças estatísticas na mortalidade. Porém, conclui dizendo que a hemiartroplastia levaria menor tempo cirúrgico. Em 2020, outra revisão sistemática não encontrou diferença em relação à mortalidade nem em relação à infecção. 2020, avaliaram pacientes com mais de 75 anos de idade. Também não encontraram diferenças na mortalidade. Então, como conclusões, a gente verificou o seguinte: não há diferença na mortalidade entre hemiartroplastia e artroplastia total. O importante, pelo que a gente pôde verificar nesses trabalhos, tem que fazer um criterioso planejamento pré-operatório, avaliando o paciente como um todo, lembrar que os problemas pulmonares hoje são os que induzem mais a morte e que é fundamental uma equipe cirúrgica bem treinada, ou seja, um cirurgião com mais experiência, como o Rogério acabou de falar na apresentação dele, é a curva de aprendizado. E, quando possível, essa cirurgia deve ser feita em um hospital com um grande volume cirúrgico, ou seja, aquele hospital que nos possibilite criar soluções para determinadas situações inesperadas. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Eu fiquei encarregado, então, de falar da artroplastia primária na fratura do acetábulo. Quando e como? Basicamente, esses dois aspectos. A artroplastia primária do acetábulo, ela já começou a aparecer aí desde 1954 com 3 indicações básicas, né? A indicação como artroplastia primária, a artroplastia para falha do tratamento conservador e a artroplastia para falha do tratamento cirúrgico, né? Mas a gente tem que ter em mente, como já foi falado aqui por outros, que esse é um procedimento complexo, é um desafio muito grande para o cirurgião. O cirurgião deve estar preparado para uma cirurgia difícil e é por isso que tem que ser um cirurgião experiente, que tem experiência em fratura de acetábulo, que tem experiência em artroplastia do quadril, porque é um procedimento de alta demanda e sabidamente de mau prognóstico. As artroplastias no acetábulo têm vantagens e desvantagens após fraturas, como qualquer procedimento. Mas por que ela surgiu, né? Porque começou a se ver que nos pacientes mais idosos, 23% deles, após uma fratura de acetábulo, apresentavam falha dessa osteossíntese e acabavam tendo que ir para uma artroplastia, né? Mesmo nos pacientes de todas as idades, agora considerando os mais jovens também, a literatura mostra para a gente que 20% dessas fraturas vão precisar de uma artroplastia total de quadril. E os fatores de risco associado foram a idade, né, a impacção da cabeça, a lesão da cabeça do fêmur e o envolvimento da parede posterior, né? Essa parede posterior é que ela se torna o grande vilão nas fraturas do acetábulo. Não só a parede, mas como a coluna, todos os componentes posteriores. Então, a primeira pergunta é quando, né? Quais são as indicações para uma artroplastia primária
na fratura do acetábulo. Ela não é muito bem definida na literatura, ninguém tem séries muito grandes, todo mundo concorda que paciente idoso é uma boa opção, que as fraturas de mau prognóstico com osteossíntese são uma boa indicação, mas o que começou a chamar a atenção de todos é aquela impacção superior e medial, um pouco mais para a coluna anterior do acetábulo, chamado sinal da gaivota, né, o Gull sign, que mostrava uma impacção do teto, né, como também a impacção da cabeça. Então, quando você tinha impacção do teto e impacção da cabeça, essas fraturas não se beneficiavam da osteossíntese, né? Acabavam indo para a artroplastia. E a gente vê aqui, ó, esse é o sinal Gull sign, que é essa impacção aqui da cabeça. Essas fraturas começaram a chamar a atenção e começaram a ver que ela era uma boa indicação para uma artroplastia primária. Se você vai ver a literatura, existem várias indicações aí, cada um procura ter a sua indicação, paciente idoso, impacção da cabeça, impacção articular. O componente posterior do acetábulo é um grande vilão no resultado final dessas fraturas, né? Parede, coluna, até lâmina quadrilátera, né? Mas, assim, e a literatura mostra também para a gente isso, quer dizer, que quando você tem um envolvimento da parte posterior, coluna e parede, 54% desses pacientes acabam indo para uma cirurgia precoce de artroplastia. Então, as pessoas começaram a falar, bom, então vamos partir logo direto para uma artroplastia, né? Cada um com a sua indicação, como eu falei, né? E isso virou assim um samba do crioulo doido, porque cada um tinha a sua indicação. O Joel Mata, por exemplo, no artigo dele aí de revisão, com 20 anos de follow-up, uma das indicações que ele deu foram fraturas de acetábulo com mais de 10 fragmentos. E a grande crítica de todo mundo foi, como é que mede isso? É na tomografia, no raio-x? Por que 10? Por que não 11? Por que não 9? Então, a coisa, assim, a indicação é ampla, até que, como sempre, agora as novas estrelas da traumatologia são os indianos, que publicam séries muito grandes. Em outubro de 2020, o DIPAC ele começou a organizar isso aí, primária, secundária, osteossíntese, e ele constituiu o que ele chamou de articulação em risco, né? Então, quando o paciente tinha uma articulação em risco, esta passou a ser a indicação para as fraturas, para a artroplastia nas fraturas do acetábulo. E quando que o paciente tinha a articulação em risco? O paciente idoso com fratura multifragmentar em osso osteoporótico. Ou quando você antecipava um mau resultado precoce após a fixação interna dessa fratura, como esses dois exemplos que eu estou mostrando aí. Então, hoje, as indicações para uma artroplastia pós-fratura de acetábulo se resumem mais ou menos nessas duas situações. E aí é claro que você sempre vai cair no componente posterior, no Gull sign, que são as mais frequentes, né? Então, com essas indicações, como que a gente faz uma artroplastia na fratura do acetábulo? A primeira coisa que a gente vai ter que buscar é uma situação de estabilidade, para você poder ancorar o seu componente acetabular, né? E aí você vai tomar já a primeira decisão. Eu vou fazer uma artroplastia desprezando a fratura e partindo direto para uma artroplastia, ou eu vou fazer uma artroplastia fixando a fratura e, no mesmo tempo, fazendo a artroplastia, né? Desprezando a fratura, você vai tratar como se fosse uma artroplastia primária num defeito acetabular, né? Em fraturas como essa, em que você não tem nem como muito fixar isso, e você vai fazer uma artroplastia primária. Então, nessa situação, você vai precisar de enxerto ósseo, né? E normalmente a gente utiliza a cabeça, nas mais variadas formas, fresando lá com a fresa, usando a cabeça como neoacetábulo, os enxertos lá em anel para colocar no fundo do acetábulo, mas você normalmente vai precisar de um enxerto e dos anéis de reforço para poder te dar a estabilidade da prótese, né? Então, esse é um exemplo aí, a gente dispensou o rebordo e fez uma artroplastia primária com anel de reforço e enxerto para resolver direto, né? A gente não considerou em pensar no tratamento da fratura, né? Aí é um outro exemplo, a colocação do anel de reforço
e depois a colocação e a cimentação do componente acetabular antes de colocar a prótese. A outra decisão que você vai tomar, não. Eu vou ter que fixar a fratura para poder colocar a minha prótese no acetábulo, a minha prótese no quadril. Então, como eu falei, o princípio básico é você ter uma fixação que te dê estabilidade para o componente acetabular. Porque essa é a maior complicação da artroplastia pós-fratura de acetábulo, é a soltura asséptica, o afrouxamento do componente acetabular. E aí existem várias formas. Uma coisa que a gente tem feito mais recentemente, estamos começando a fazer mais, é a chamada placa intraacetabular, em que a gente coloca a placa por dentro do acetábulo, usando como se fosse um anel de reforço, uma placa de reforço, porque facilita pelo acesso. Você não precisa descolar um acesso posterior para o acetábulo, por exemplo, para o ilíaco. Então a gente coloca essa placa intraacetabular, que já facilita bastante a sua técnica operatória, né? E aí você vai ter que ter essa decisão. Eu vou fazer uma redução anatômica desse acetábulo e botar minha prótese, eu vou fazer uma redução aproximada, alinhada, só para conseguir um apoio estável do componente acetabular. E aí, então, eu vou decidir se eu vou fazer isso de uma maneira minimamente invasiva, com parafusos percutâneos, ou se eu vou fazer isso com acesso formal para colocação da osteossíntese do acetábulo, para então depois eu colocar a prótese. A via de acesso que você vai usar para isso depende um pouco do padrão de fratura, o tipo de osteossíntese que vai usar, a experiência do cirurgião, mas, na verdade, a grande maioria dos casos a gente faz por um acesso posterior, porque, como eu falei lá no início, a parede posterior, a coluna posterior, o componente posterior dessa fratura, ela é o grande vilão da história, e aí pelo acesso posterior de Kocher-Langenbeck, você pode fazer a sua osteossíntese do acetábulo e colocar a prótese pelo mesmo acesso, né? E aí é um exemplo lá, tá a fratura, a colocação aqui da placa, fazendo a osteossíntese do acetábulo e a colocação do componente acetabular, né? E aí um exemplo mostrando já a fixação com o anel de reforço, né? Outro exemplo, né? E como complicações que a gente tem dessa cirurgia é a luxação da prótese, a ossificação heterotópica, que é comum a qualquer cirurgia de acetábulo, e especificamente da artroplastia pós-fratura é o afrouxamento com a soltura desse componente acetabular por falta de apoio desse acetábulo, né? Aqui é só um exemplo, uma paciente de 80 anos, né, com diabetes e hipertensa, que teve uma queda da própria altura em casa, teve essa fratura, o médico que tratou dela não identificou o sinal da gaivota, não entendeu isso como uma fratura de mau prognóstico, né? Ele foi acompanhando, você já foi vendo que já foi tendo a protusão para dentro do acetábulo, né? Com 15 dias você já viu que essa cabeça entrou e aí o sinal da gaivota ficou mais evidente, com o desvio da coluna, né, anterior. E aí ela me procurou com 4 meses de fratura com essa situação. Aí já, na verdade, não é nem mais uma fratura de acetábulo, é uma artrose pós-traumática do quadril, né, por talvez uma falha de identificação da gravidade daquela lesão, né, que eu fiz uma artroplastia cimentada, paciente de 80 anos, né, tá aí com 3 anos de pós-operatório. Mas, assim, a conclusão é: precisamos de um cirurgião com experiência, essa é uma fratura de alta demanda, é uma cirurgia de alta demanda, um hospital que tenha condições clínicas de CTI, porque quando a gente importa a literatura mundial de artroplastia, as pessoas que publicam isso são pessoas que trabalham num hospital gigantesco, com CTI de primeira linha, com tudo do bom e do melhor, com uma facilidade muito grande desse tipo de procedimento que é a artroplastia. E a gente tem que pensar isso com uma certa parcimônia na nossa realidade. Muito obrigado. Boa noite. Nosso tema será a utilização da artroplastia reversa no tratamento das fraturas proximais do úmero. Esses são meus conflitos de interesse, eles são de natureza eventualmente institucional e natureza intelectual. A nossa agenda será: primeiro, a gente deverá definir quem são os pacientes com indicação de artroplastia,
como nós realizamos a avaliação das imagens e o planejamento, conversar alguns tópicos acerca da técnica cirúrgica em relação à glenoide, a base metálica e a glenosfera, sobre hastes específicas para a fratura, qual é a importância e como deveríamos fazer a fixação dos tubérculos e a reabilitação. As indicações de cirurgia são as indicações clássicas. Eu gostaria de discutir com vocês, são características específicas das fraturas, ou seja, definir quem é o doente que não seria factível de fazer uma fixação interna com sucesso. Então, esse é um caso clínico, essa doente tem 69 anos, e aí, assim, persistem as controvérsias de como tratar um doente com essas características. Se vocês olharem a fratura, você poderia até imaginar que esse doente poderia ser submetido a uma redução cirúrgica, fixação interna. Mas se você fizer uma mensuração no fragmento cefálico, ou seja, utilizando um raio-x simples ou uma tomografia 2D, vocês vão verificar que a espessura, a altura da cabeça humeral é bastante pequena para que a gente faça a fixação de uma maneira adequada dos parafusos e que a gente não se envolva em complicações, que nós sabemos que as complicações relacionadas ao osteocídio das fraturas proximais do húmero tem um percentual bastante razoável. Aí é o fato que a gente vinha fazendo isso assim, rotineiramente, até que agora, no início agora de 2021, esse grupo, eles publicaram um trabalho super interessante, onde eles avaliaram a espessura da cabeça humeral e como isso poderia prever se você teria uma migração dos parafusos ou não no tratamento das fraturas com placas bloqueadas. E eles concluíram que se você tiver menos que 20 milímetros de altura da cabeça humeral, você terá 25% de chance de ter complicações relacionadas à perda da fixação e migração dos parafusos. E a cabeça necessitaria ter mais que 25 milímetros para que esse risco fosse igual a zero para essa complicação. E ainda mais se você continuar olhando aquele mesmo doente, e aí eu chamo a atenção que a gente deve olhar as tomografias com bastante cuidado, sentar e, de fato, olhar com bastante cuidado. Se você for naquele mesmo caso e olhar nesse corte sagital, vocês vão verificar que esse doente tinha uma fratura que interessava a superfície articular da cabeça humeral. Então, o que seria, mais uma vez, uma contraindicação para uma fixação interna. Além disso, nós sabemos que o posicionamento de implantes, eles são definitivos para o sucesso e a sobrevida de uma artroplastia, e isso até eu entendo que se aplica principalmente também ao joelho. E aí, a gente voltando em mais um caso clínico, essa é uma doente de 77 anos, tem essa radiografia, e aí eu acho que talvez alguns pudessem imaginar que esse doente também pudesse ser submetido a uma fixação interna. E aí, se você começar a olhar os cortes tomográficos, você vai ver mais uma vez que a espessura da cabeça é bastante pequena. Aí, se você for para a tomografia 3D, você também continua vendo que aí essa fratura tem características talvez complexas para que a gente pudesse fazer uma fixação interna. Mas assim, e aí quais são de fato, quais são outras informações que são necessárias? Então, esse doente fazendo as mesmas mensurações, e aqui no corte axial ou no corte sagital, vocês vão ver que esse doente, mais uma vez, ele se inclui no que esses autores fizeram na série dele, demonstrando que isso seria determinante para um mau resultado. E aí, mais uma vez, assim, voltando àquela coisa de posicionamento de implantes, assim, porque a gente, às vezes, imagina que fazer uma artroplastia numa fratura é uma coisa simples. E aí, se vocês se utilizar, mais uma vez, assim, de uma tomografia 2D, e você fizer uma mensuração da inclinação anterior da glenoide, você vai ver que esse doente tem 25 graus de inclinação anterior. Essa não é uma mensuração 2D, que é algo que é, de alguma maneira, assim, um pouco controverso. Mas o fato é que, em 2012, Joe Iannotti esse foi um reconhecimento à figura dele agora no close meeting da ASIS,
em 2020, onde ele foi reconhecido como quem desenvolveu o planejamento 3D na Cleveland Clinic. E aí, se você usar um programa qualquer de planejamento, você vai ver que esse doente, na verdade, tem 15 graus de retroversão e 19 graus de inclinação superior. O fato é que, se você fizer uma artroplastia nesse posicionamento, a sua chance de falha é absoluta. E aí, se você for implantar, colocar seus implantes virtualmente, vocês vão ver que existe um defeito ósseo que é impossível que seja, você coloque seus implantes numa posição razoável. E aí, se você olhar isso uma visão lateral, vocês vão ver que esse componente da glenoide, ele nunca vai conseguir preencher, porque se você for colocar justo ao osso, você irá reproduzir a deformidade. Então, foi feito um planejamento para operar esse doente, e, na verdade, a gente determinou que a gente ia, essa linhazinha amarela é o enxerto ósseo, as dimensões do enxerto ósseo que a gente iria fazer nesse caso especificamente. E assim, aí, continuando, a pergunta é assim, como nós podemos melhorar nossos resultados? A gente já falou sobre o lado da glenoide, muitas pessoas, então, não avaliam que a glenoide é super importante numa artroplastia. E aí você vai para a posição da haste e consolidação dos tubérculos. Essas são as duas características principais. E aí, assim, se você, evidentemente, que como todo procedimento cirúrgico, é interessante que você tenha uma noção de fazer um acesso bem claro. Esse é o arco acromial, tendão conjunto, o músculo peitoral, o tendão do bíceps. E aí, esses são os vasos circunflexos, você tem aqui o bíceps, a pequena tuberosidade, esse é o meu subescapular. E aí é interessante você lembrar que também o nervo músculo cutâneo está bem próximo da operação que você pretende fazer. E aí, mais uma vez, assim, eu acho que o outro dado básico é que para você fazer uma artroplastia reversa, você precisa ter uma exposição da glenoide bastante clara. Em geral, na fratura não é muito difícil, você tirar a cabeça e aí colocar os implantes relativos a essa cirurgia. E quando a gente vai para a reconstrução dos tubérculos, e aí eu costumo até conversar sobre isso, eu consigo reconhecer que muitos dos resultados que a gente tinha no passado com hemiartroplastia ruins é porque nós éramos maus cirurgiões, assim, a gente aplicava uma técnica, até porque também não tinha material, nada, aplicava uma técnica que não era ideal para que você tivesse estabilidade e consolidação dos tubérculos. Então, essa é uma reconstrução como o Sanches Sotelo recomenda, isso está no VUMED, é muito fácil de vocês entenderem no VUMED, esse é um caso real, nós hoje em dia usamos os tapes cirúrgicos para a fixação disso, e as hastes modernas, elas têm orifícios e permitem que você coloque um fragmento ósseo dentro desse orifício maior, o que vai aumentar a possibilidade de consolidação, e a parte proximal da haste, ela tem um tratamento de superfície e também ela tem um perfil menor, de tal forma que ao você amarrar seus tubérculos, você não coloque tensão excessiva no manguito rotador e, com isso, você restabeleça, de fato, a função do doente. Acho que esse é um raio-x pré-operatório que muitos não fazem, a gente costuma fazer de rotina para ter certeza que a gente posicionou os tubérculos de uma maneira adequada. A reabilitação é, mais uma vez, uma coisa ideal que vocês possam fazer isso, e aí essa reabilitação ela necessita ser específica, e eu acredito que nos dias de hoje, com todos esses cuidados, a nossa possibilidade de ter um resultado funcional dessa natureza, desses dois doentes, é bastante razoável. Bom, enfim, como conclusões, eu acredito que a gente tenha que ter critérios muito claros de indicação do tratamento das fraturas, sistematizar essa avaliação, esse planejamento, como eu falei com vocês, principalmente numa análise muito criteriosa da tomografia. Se você puder utilizar algum dos programas que nos auxiliam hoje em dia, é muito bom. E aí tem uma correta indicação, você seleciona seus implantes, você tem uma boa técnica cirúrgica, posicionamento ideal,
você vai ter um bom resultado clínico e sobrevida. E aí, claro que isso com uma técnica cirúrgica adequada e a reabilitação. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, enfim, e aí a dar a palavra a seguir para o Marcos Vinícius Amaral, que é meu parceiro e que vai falar sobre artroplastia da cabeça do rádio. Boa noite a todos. Obrigado, Geraldo, pelas palavras. Agradeço à comissão científica pelo convite. Eu falo como chefe da divisão de traumatologia e ortopedia do INTO. Vou falar um pouquinho de artroplastia da cabeça do rádio, as indicações e a técnica. O objetivo aqui vai ser determinar quais são as indicações de artroplastia da cabeça do rádio na fratura da cabeça do rádio, como eu seleciono o implante, qual a técnica cirúrgica que eu utilizo, os resultados clínicos e os problemas relacionados a essa cirurgia. Então, só para recordar rapidamente, a anatomia funcional da cabeça do rádio, ela é um importante estabilizador em válvula do cotovelo, principalmente quando eu tenho uma lesão do lado medial do cotovelo, lesão do colateral medial. A teoria do tempo grego explica muito bem isso, que quando eu perco colateral medial, quer dizer, eu perco a estabilidade medial, eu preciso da cabeça do rádio fundamentalmente para que eu não tenha um desequilíbrio da articulação. Ela também é muito importante no equilíbrio longitudinal, principalmente quando eu tenho lesões de axéfila preste, e é um estabilizador posterior quando eu tenho fraturas do processo coronoide da unha. Então, assim, como eu trato a cabeça do rádio? Os critérios de decisão, eles se baseiam na avaliação do número de fragmentos, na integridade do colo, se eu tenho uma cominuição metafisária, o tamanho desses fragmentos, eles são fixáveis ou não, o grau de desvio entre eles e a presença de lesão ligamentar que transforma essa fratura numa fratura chamada complexa. Então, a indicação de artroplastia da cabeça do rádio é toda fratura com 3 ou 4 ou mais fragmentos que tem uma cominuição metafisária. E o que isso significa? Impossibilidade de reconstrução anatômica. Esse é o ponto-chave. A artroplastia é uma cirurgia de substituição. Eu não posso reconstruir a anatomia, eu tenho que fazer uma substituição articular. Classicamente, se faziam excisões da cabeça do rádio toda vez que eu não podia fazer essa reconstrução de forma anatômica. O problema da excisão é que a literatura é vasta de informação de que isso causa instabilidade progressiva em válvula, isso causa uma migração proximal do rádio e sintomas unicarpais. Isso vai levar a alteração degenerativa precoce. Então, esse é o raio-x clássico da excisão da cabeça do rádio numa fratura complexa, em que eu tenho uma instabilidade posterolateral do rádio e eu tenho uma artrose precoce do lado medial do cotovelo. Então, as indicações: impossibilidade de reconstrução anatômica, eu defino isso como aquelas fraturas com mais de 3 fragmentos e que tenham perda da continuidade cortical, isso é, as fraturas que não são impactadas, fraturas cisalhadas. E toda vez que eu tenho uma instabilidade complexa do cotovelo, que é aquele momento que eu tenho a fratura da cabeça do rádio, com lesão do colateral lateral, e aqui eu destaco que nas fraturas Mason 3, principalmente, eu tenho praticamente 100% delas com lesão do colateral lateral, toda vez que eu também tenho lesão do colateral medial, da membrana interóssea, ou que eu tenho fraturas associadas na extremidade proximal da unha. Qual o tipo de implante que a gente tem? A gente tem diversos implantes no mercado, eles variam de monoblocos a próteses modulares, monopolares e bipolares, de metal, pirocarbono. Aqui vale dizer que o silicone está completamente abandonado. Elas podem ser próteses de fixação por press fit, ou funcionarem basicamente como espaçador ou cimentadas, e elas podem ter cabeças anatômicas ou esféricas. Como eu faço isso? Eu faço sempre uma incisão posterolateral, tá? E eu abordo as próteses de cabeça do rádio por um intervalo de Cocker. Eu evito o acesso de Kaplan porque sempre nas fraturas da cabeça do rádio que eu opto pela artroplastia, eu previamente identifiquei que eu tenho a lesão do complexo ligamentar lateral. E o acesso de Cocker me permite fazer um reparo adequado desse ligamento ao final do procedimento. Então, eu determino a impossibilidade da reconstrução da cabeça do rádio, eu faço isso intraoperatório, confirmando que as imagens pré-operatórias, especialmente tomografia, me mostraram, eu tenho que fazer a ressecção completa dos fragmentos, lembrando que essas fraturas multifragmentadas têm fragmentos na fossa posterior, no compartimento anteromedial, e eu preciso ressecar elas, lavar bem, para evitar a ossificação heterotópica. Aqui o primeiro grande desafio é determinar o diâmetro da cabeça do rádio, sua altura, colo-cabeça. Existem vários dispositivos, dependendo do tipo de sistema que você usa. Nem sempre as fraturas permitem uma reconstrução como essa, que na figura da esquerda, eu consigo mensurar apropriadamente o tamanho da cabeça. Então, eu posso usar de diversos sistemas.
eu tenho sempre que regularizar o colo. Isso é fundamental para evitar impactos e me permitir estabelecer corretamente a altura do implante. A regularização do colo pré-estabelece um comprimento, uma distância aproximadamente de 1,5 centímetros entre a superfície articular do capítulo e o restante da diáfise do rádio que ficará para fixação do implante. Eu preparo a diáfise, esse preparo varia de acordo com o sistema que eu estou utilizando, e eu coloco o implante teste, eu faço uma radioscopia de controle. O objetivo aqui é estabelecer, primeiro, se eu acertei a altura e o diâmetro da cabeça. O meu parâmetro é a incisura menor sigmoide da una. O segundo ponto é que eu tenho que fazer o movimento de flexo-extensão completo e eu não posso perceber nenhum tipo de abertura no espaço úmero-ulnar. Isso significa que o implante está no tamanho correto e que eu não tenho instabilidade residual. Eu implanto a prótese definitiva e eu faço obrigatoriamente um reparo do ligamento colateral lateral e a minha preferência é sempre por uma sutura transóssea. Aqui é o grande problema quando eu erro o comprimento e a altura. Toda vez que vocês olharem a imagem, que eu começo a errar a partir da figura 5, a altura do implante, eu começo a gerar um desvio medial da una e eu vou criando uma abertura na parte mais lateral da articulação úmero-ulnar. Isso vai causar bloqueio de movimentos, vai causar rigidez, dor e é uma das principais causas de desgaste do capítulo. Os resultados de artroplastia da cabeça do rádio são extremamente satisfatórios na literatura e muito, muito superiores aos da osteossíntese quando eu falo de fraturas cominutivas. É um procedimento completamente reprodutível, de fácil reprodução até, e eu não tenho estabelecido na literatura se existem diferenças entre os implantes, quero dizer, o monopolar, do bipolar, do monobloco, do spacer. A revisão estimada desse tipo de procedimento não passa de 3%, mas o número de complicações beira um quinto, 23%. Isso acontece porque nesse grupo incluo ossificações heterotópicas, eu incluo algumas osteoartrites pós-traumáticas, lesões de nervo radial. O problema da cabeça do rádio é que são séries de casos com amostras muito misturadas de características de pacientes e com implantes completamente distintos. Isso dá um baixo poder a elas, então não nos permite fazer grandes afirmativas acerca de grupos de comparação nas diferentes doenças. Isso é, uma fratura Mason 3, de uma fratura de Monteggia, de uma fratura Mason 4. E os modelos de desgaste das próteses da cabeça do rádio estão muito bem estabelecidos. Aqui eu vou dar um exemplo de um bom caso, uma fratura cominutiva, com perda da articulação, uma cominuição metafisária, o aspecto intraoperatório mostrando que essa cabeça do rádio era irreparável de forma anatômica e o uso de uma prótese simples, monobloco, nacional, na altura correta, permitindo movimento. O grande problema do insucesso da cabeça do rádio é afrouxamento doloroso, e especialmente isso acontece por hiperpressão no capitel. A hiperpressão acontece por erro de técnica, é erro de posicionamento do implante, erro tanto na altura da osteotomia quanto no diâmetro da cabeça. Isso vai gerar uma série de repercussões que vão dar rigidez à instabilidade articular. Então, de maneira resumida, a artroplastia da cabeça do rádio é indicada nas fraturas irreparáveis e ou complexas da cabeça do rádio, e sem dúvida nesse grupo de doentes ela tem resultado superior à osteossíntese. E ela elimina o risco das complicações que a ressecção, a excisão desses fragmentos provoca. Ela tem uma alta taxa de sobrevida a longo prazo, com boa taxa de retorno às atividades, tanto laborativas quanto desportivas. E os parâmetros de posicionamento e tamanho do implante são fundamentais. As minhas dicas de sucesso para fazer uma prótese da cabeça do rádio na fratura é, selecione bem seu paciente. Então, fraturas com 3 ou mais fragmentos ou fraturas complexas. Minha preferência de seleção do implante são as próteses com cabeças anatômicas, de cromo cobalto, que sejam modulares, e ou como um espaçador ou como uma fixação biológica sem cimento. Eu nunca uso cimento, eu acho que essa cirurgia não necessita cimento. A literatura é vasta de informação, sugerindo que um simples espaçador permite a cicatrização adequada dos ligamentos colaterais, uma boa mobilidade para o paciente. E o posicionamento adequado. Você tem que pensar no diâmetro da cabeça, em regularizar o colo, acertar a altura. Esse parâmetro da incisura sigmoide menor da una é excelente. Faça sempre uma fluoroscopia intraoperatória. Sempre repare o colateral lateral. Eu lembro, mais uma vez,
fraturas Mason 3 têm 100% de associação com lesão do colateral lateral. O reparo colateral medial sempre que for necessário e sempre fixar as fraturas associadas da extremidade proximal da unha. Muito obrigado pela oportunidade.